receber 2? É duro, não é fácil não. Último bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Estamos falando sobre igreja, política, relacionamento. Está muito bom, alto nível de debate. E agora esse último vai ser interessante, porque acho que todos os estados brasileiros você deve conhecer alguém que talvez já foi pastor e nessa eleição achou que poderia representar, sair como candidato. Em algumas igrejas eu acho interessante e respeito isso. Falo, olha, se você quer ter o chamado e tudo, eu acho que não tem como conciliar ser pastor e ser um candidato, porque são duas frentes que você precisa ter 100% de atenção. Então, em algumas igrejas que eu conheço e respeito muito, falam assim, ó, quer ser candidato? Tudo bem, mas largue, você não é mais pastor, você não tem mais função pastoral. Já outros não têm dificuldade com isso. Enfim, eles acham que dá para conciliar a função pastoral com o candidato, cara, sendo deputado federal ou qualquer outro. Qual é a visão de vocês, de um pastor achar que, poxa, vou para a política e deve largar ministério ou não tem como conciliar os dois? Se a gente olhar a história um pouco, nós vamos ver que isso não passa muito pela ótica daquilo que eu quero contribuir. Eu quero contribuir com a transformação do meu país, eu quero representar o meu povo. Isso tem muito a ver com uma sede particular de poder. Então, a gente tem que ter cuidado quando fala isso. Eu vou dizer a minha opinião. A história brasileira mais recente diz para mim que pastores que abandonaram ou que fizeram um ponto de, junto aí, fazer o seu pastorado com uma função política eletiva, não foram bons representantes no que diz respeito àquilo que é a visibilidade total sobre a igreja. Ou seja, não representaram positivamente. Então, eu creio que nós temos muita gente boa no seio da igreja que poderia nos representar sem haver a necessidade de pessoas que exercem uma função tão necessária no tempo de hoje, por tanta carência de pastores, porque muita gente pode pensar que há muitos pastores. Há muita gente que se intitulou e que se chama pastor, mas que não pastoreia. Então, um pastor pastoreia, deixar aquele ambiente pastoral para mesclar com uma segunda vocação, e seja ela política, eu acho que é inconveniente. Acho que o pastor ele pode trabalhar com a gente leiga da igreja, que tem muita capacidade, e até mesmo, dentre aquele povo todo, escolher pessoas para serem representantes. Mas o pastorado efetivo acaba se contaminando e perdendo a autoridade profética. Esse é o meu pensamento. Então, para resumir, eu, como pastor, enquanto pastor, jamais serei candidato a nada. Eu também penso que é completamente incompatível, né? Até por questões de tempo. E você vai fazer mal as duas coisas. Exatamente. E, além disso, por vai questões... ser um pior pastor e não vai ser tão bom político assim. Exatamente. E também por uma questão mesmo de postura. Porque, enquanto pastor, você precisa estar preservado de algumas coisas. Até para você poder ter o caráter profético que tanto estão falando aqui com razão. Até para você poder ter direito de cobrar algumas coisas. E aí eu não sei se você vai conseguir fazer isso sendo político. Respeito à divergência, mas eu acho que... Não sou contra o pastor se candidatar de forma alguma. Mas então se tire uma licença lá do cargo, né, para poder se dedicar aqui. Porque as duas coisas vai gerar problemas e não vejo como ele vai agora, ficar como o pastor César também falou, se o pastor está à frente de uma igreja, não estou falando de pastor de administrativo, pastor de igreja, tem um povo. Para ele largar esse pastorado para seguir na política, tem que ser macho mesmo. André, pois é, eu não sou contra o pastor se candidatar a um cargo eletivo. Agora, ele tem que ter a certeza, a convicção diante de Deus da vocação política. Eu não vejo um pastor político no sentido de se entranhar, trazer a política para dentro da igreja e levar a igreja para dentro da política. Eu acho que são duas coisas que caminham na paralela, que elas podem se encontrar, mas não se esbarrar. E não se embrenhar uma pela outra, porque isso é muito comprometedor. Por exemplo, o cara quer se eleger deputado federal. Tudo bem, é o cidadão. Agora, eu não posso, na minha opinião, me candidatar como pastor Paulo. Porque amanhã ou depois, se acontece algum problema, inconscientemente ou não, lá dentro da política, é o pastor que está envolvido, não é o cidadão. Então, acho isso comprometedor. Não vejo nenhum problema o pastor se candidatar, desde que ele tenha uma consciência de um chamado. Agora, ele deixe, então, temporariamente, o chamado pastoral para se dedicar ao chamado político. E lá ele vai ser um cristão lá dentro. Agora, a minha preocupação é quando ele leva a política para dentro da igreja, quando ele, na igreja, passa a ser um político,
e lá dentro da política passa a ser o pastor. Aí é comprometedor. Algumas pessoas até falam mal disso, que às vezes não deixa de ser às vezes uma estratégia, trazer o título para o seu nome eleitoral, né? Como candidato, pastor, fulano de tal, que é feito por médicos, doutor, não sei o quê, por policiais, capitão, não sei o quê. Porque ele quer trazer um pouco do que está por trás daquele nome, da importância para tentar pegar votos. Isso é muito complicado também para algumas pessoas. O Leandro estava meio calado aqui. Pastor, o que você acha sobre um pastor de igreja? Eu parto tudo da ideia dos meus colegas aqui. Eu acho que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Está no top. Não tem nada acima disso. Né? Então, você se envolver com política, fatalmente você vai angariar inimigos. E o teu ministério ficará arranhado de alguma maneira. Agora, nós temos exceções. Por exemplo, o homem que fez a Holanda moderna foi um pastor, Abraham Kuyper, o pai do neocalvinismo. Esse cara é brilhante. Ele era um pastor de paróquia, da Igreja Reformada. Esse cara, jornalista, educador, e se torna primeiro-ministro da Holanda. Não, mas aí você tem outras personalidades da sociedade mas também. Eu não tomaria isso como... O John Maxwell, que deixa o pastorado para ser um consultor. Acho que é normal. Você como deixar cidadão, e como foi refazer a colocado sua aqui, carreira. ele pensa, ele influencia, ele se coloca, eu acho que isso é importante. Mas eu acho que o pastor se arranharia muito se metendo na política, ainda mais aqui a nossa política. Forte demais isso. A gente está chegando no final do programa Antenados. Será que a gente pode, talvez, aí, como de último tempo, sugerir ou deixar o pessoal, como é que eles devem criar a consciência de voto deles? Porque muitas pessoas, eu tenho que votar em crente e tudo. Qual é um bom candidato para uma pessoa evangélica votar? Que características são interessantes para o pessoal começar a buscar? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que eu devo ver numa pessoa para achar que ele é bom ou não. Quais são características interessantes que vocês, pastores, entendem que podem, além de preservar o que nós queremos preservar como igreja evangélica, como consciente cristão, mas ser um bom político no dia a dia, bom para a educação, para, enfim, todas as outras coisas. É difícil você dizer, eu vou falar uma coisa só e deixar para os meus amigos aí compartilhar o pensamento. A Bíblia não fala nunca quando um crente governa as coisas vão bem, diz quando um justo governa. Então, a gente deve procurar alguém que ame a justiça, o que é tão difícil hoje em dia, como procurar pedras preciosas. Mas você precisa procurar isso, o cerne principal. Homens justos, homens probos, homens que têm uma vida que se possa ver, mesmo fora do seu aspecto religioso, mas homens que trabalhem pela justiça do coletivo e não pela perversidade do individualismo sobre os outros, né? Eu me dou bem, independente do que esteja acontecendo. Então, quando o justo governa, as coisas se dão bem. Eu concordo plenamente, só não sei se eu sou mais, não sei, eu fico sempre pensando na praticidade da coisa. Eu concordo plenamente com o que você falou, só que eu não sei se eu consigo fazer essa avaliação. Como é que eu consigo avaliar o cara? Eu vou ter muita dificuldade tentando olhar o passado, né, que talvez é a única coisa que eu tenha, e aí eu vou voltar de novo para a questão daquilo que ele defende enquanto, né, suas posturas e seus valores. Se for falso, mas aí é o que eu tenho, eu não tenho como. A ferramenta que você tem, exatamente, eu não tenho, Deus sonda mentes e corações, infelizmente eu não tenho como. Eu gostaria muito. Se eu puder, pode ser que eu possa, pode ser que haja uma exceção, né? Deixa eu ver, é um homem de família, um homem probo, se eu puder, excelente. Só que na maioria absoluta dos casos, eu acho que eu não vou conseguir. Não tem como. E aí eu tenho que vir para a praticidade. E aqui o meu dia a dia prático é a defesa mesmo que ele faz dos valores, das suas posturas, aquilo que ele professa, né, enquanto cidadão e André, etc. Partindo para essa linha prática, sem querer usar o evangeliquez, mas a gente não pode deixar de espiritualizar um assunto tão importante como é a questão da escolha política. Orar pelos candidatos, orar pela nossa nação, reunir a igreja para um debate político. Lá na nossa igreja, por exemplo, um exemplo de uma igreja local, nós temos vários candidatos a cada eleição. O que o nosso pastor-presidente faz? Chama esses candidatos para um debate aberto à igreja. E ali eles vão colocar as suas ideias. E a igreja vai escolher em quem votar, ou não. De repente, o membro da igreja não vai votar em nenhum daqueles, mas pelo menos tiver a oportunidade de ouvir, de conhecer a sua plataforma política, suas ideias, seus valores. Então a igreja tem que orar por essa questão, debater, conhecer o histórico do candidato, saber quem ele é, o que ele defende, quais são os valores quais são as bandeiras que ele levanta, e partir para a eleição sabendo, meu irmão, que infelizmente a gente não vai acertar sempre. Senão a gente vai eleger evangélico de ficha suja, que é uma coisa que seria completamente incompatível. Não
tendo ou não tendo ferramentas, foi bem colocado pelo pastor Nietzsche. Quando a pessoa não tem, o que me vale é o irmão que ajudou a igreja aqui com uma carrada de areia e tudo, e aí acaba distorcendo de alguma maneira. Porém, eu acho que assim, existem, e depois a gente vai no Antenados, a gente tem falado muito sobre política, principalmente o de sexta, que é ao vivo, que nós vamos fazer, a gente sempre fala temas do dia a dia. Eu sempre coloco, às vezes, um site, alguma coisa, eu vou começar a colocar algumas ferramentas que eu acho que podem ajudar a elucidar algumas questões. Existe, assim, site que mostra quem é ficha limpa, se alguém já tem histórico, já foi eleito, ele fala o que esse cara fez, se tem algum tipo de processo e tudo. Isso são maneiras da gente começar a levantar e fazer um filtro melhor. Claro que é impossível você ver tudo que ele vai fazer depois, mas eu acho que hoje a gente já com internet, tecnologia, você começa a ter algum acesso, você que tem interesse de fato, né, em saber quem é a pessoa, começa a ver e se importar um pouco com isso e poder, talvez um dia, enfim, escolher alguém que seja bom. Professor Neander, como é que você acha que tipo de formato de pessoa a gente deve atentar para poder escolher que seria uma boa para nos representar? Eu já fui colocado aqui pelo meu colega como teórico. Eu não quero ser ultra pragmático, porque nós não vamos conseguir fazer nada. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Uma realidade está difícil. A situação está muito complexa. Com honestidade, é complicado a escolha. Eu penso que a igreja precisa investir hoje na formação, eu creio em vocações políticas. Será que do nosso meio não podem sair pessoas que assumam isso como ministério mesmo, que não se corrompam, que tenham um padrão de vida que seja mantido, que a gente não encontre surpresas daqui a 2 legislaturas, não é? Eu acho que a gente pode encontrar gente, encaminhar essas pessoas para defenderem não um grupo religioso, mas a cidadania brasileira nos seus valores de liberdade. O senhor foi um pouco teórico, mas na verdade foi muito prático. O que eu entendi dessa fala, não sei, telespectador, se você tem dificuldade de saber quem, vê se tem alguém próximo do arraial, de onde você é, ou da sua igreja, ou próximo a você, que faz um trabalho ali, tá aí, uma boa escolha. Tenta, porque quando a pessoa está próxima, tu sabe de uma hora, às vezes, ele, a família e tudo, daí você consegue levantar. Tá aí um começo, é interessante. Eu acho que pode começar também pensando em quem você não vai votar de jeito nenhum. Uma lista, Por exemplo, desses para que estão governo aí, do estado do Rio de Janeiro, é voto nulo na cabeça. Para governo do estado do Rio de Janeiro, é voto nulo na cabeça. Isso é praticidade, né? Não tem Pastores, como. obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados na Geral de hoje. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar ainda, até a eleição tem muita coisa para a gente debater aqui. Obrigado pela sua audiência, até o próximo Antenados. Tchau, tchau.